liderança? Liderança é o processo que influencia as pessoas, incentivando-as a trabalhar com entusiasmo pelo mesmo objetivo. Existem várias classificações dos líderes. Tem os líderes formais, que são os eleitos por uma organização, e os informais, que emergem de um grupo. A questão da administração, a gente pode recorrer aí à antiguidade, a gente voltar lá para a questão da Mesopotâmia, o surgimento da sociedade, quando começaram a se organizar, a se estruturar, a efetivamente construir uma sociedade participativa, onde você tinha pessoas atuando em conjunto por um objetivo comum, no caso seja aí proteção ou em busca de alimento, qualquer que fosse a razão em si pela qual começaram a se organizar. E a administração, na verdade, vem desde esse princípio. Começamos a ter organizações sociais, portanto, começamos a ter a necessidade de organizações. E organizações vai ficar um pouco redundante, mas ainda assim de organizar toda essa confusão, esse pessoal, toda essa gente. Com o tempo a gente foi se desenvolvendo, fomos criando outros modelos organizacionais, fomos criando outros padrões, chegamos ali aos gregos na época, nós tivemos a questão do mercantilismo naquela região que ficava ali na foz do mar ali e tal, e pegava, mantinha o comércio entre a Ásia e a Europa, a África, né, no caso o Egito. Tinha os postos avançados de comércio ali na região, eles foram se estruturando, criaram estruturas mercantis, criaram estruturas fabris, bem rústicas na época, mas ainda assim, a questão é, naquela época a maioria vivia à base da escravidão, eles tinham os escravos, eles tinham que comandar esses escravos, mantê-los e tal, e por aí vai. O tempo foi passando, nós fomos evoluindo nossa estrutura social, fomos evoluindo nossa estrutura econômica, fomos passando por mudanças, por transformações, chegando aí, vamos colocar, por exemplo, a Revolução Industrial, ou no caso, a Revolução Francesa talvez, quando foi efetivamente começando a se criar instituições consolidadas dentro da estrutura estatal. Pulamos aí então, vamos lá, a Revolução Industrial, quando nós efetivamente começamos a trabalhar a indústria, o desenvolvimento, a produção de uma forma mais bem elaborada, mais bem construída. Nessa época nós tivemos um problema sério. Inclusive, né, Chaplin retrata muito bem naquele filmezinho dele, né, um filme interessante, Tempos Modernos, onde ele fala sobre a questão da robotização da mão de obra, que o empregado não era visto como algo além de um insumo dentro daquela operação fabril, dentro daquela produção. Partindo daí, nós tivemos depois os grandes gênios, os grandes mestres da administração, aí, os pais, talvez, em alguns casos até citados, que começaram a elaborar estruturas. A gente pode pegar, por exemplo, Weber, quando ele veio com a burocracia, né, a burocracia de Weber. E o tempo foi passando, foi se desenvolvendo, a gente chegou até uns modelos, os moldes mais atuais, passando ali por Maio, por exemplo, quando ele começou a trabalhar a Escola das Relações Humanas. A gente veio com o modelo toyotismo, né, o modelo Toyota de produção, onde eles já consideravam os funcionários como pessoas e não só como instrumentos de produção, não estavam só ali como um insumo dentro da fabricação, da produção de um produto, dentro do trabalho. Eles faziam parte daquilo, eles estavam inseridos, você precisava dar atenção para eles, você precisava trabalhar com eles, atuar junto e para chegar a um patamar mais elevado de satisfação deles e, portanto, um patamar, uma resposta maior desses funcionários em relação ao que quer que você fizesse à época, o que quer que você produzisse, até chegar aos moldes modernos dentro desse aspecto, né? A criação da ciência da administração, né? Que aliás foi por onde eu já passei, né? Até acabei atropelando um pouquinho essa parte. E chegando à ciência da administração, o surgimento, a consolidação dela, a estrutura que hoje em dia a gente tem administrativa, claro que ela não vale para tudo, não se aplica exatamente da forma como está nos moldes, mas hoje em dia a gente trabalha dentro desse sistema, a gente tem esse levantamento, esse acompanhamento e descobriu-se, claro, obviamente, em cima de muita gente ali trabalhando, conseguiram levantar vários modelos, moldes de pessoas, de estruturas, de organizações, de conjuntos de líderes, de lideranças que têm características comuns. Inclusive foram levantados os principais tipos de liderança, né, os principais estilos de líder, que no caso nós vamos citar posteriormente. O líder autoritário é aquele que toma as decisões por sua conta e nunca as justifica.
e tem como característica dominador, emite ordem e espera obediência plena e é temido pelo grupo que só trabalha quando ele está presente. Joyce, aqui ó, trabalhinho pra você, pra ontem, hein? O mais breve possível, rápido. Bruna, semana passada eu te pedi uma coisa, você demorou na entrega, você atrasou, sua cabeça tá na reta. Cala a boca. Say what? O líder liberal, ele costuma adotar um papel passivo e deixa nas mãos do grupo. Ele nunca julga e avalia as opiniões dos outros e deixa que os membros tomem total liberdade de ação. Tem como característica fortes sinais de individualismo, desagregação, agressividade e ele é sempre ignorado pelo grupo. A propósito, eu estava tentando explicar, eu acho que estava tentando explicar, pelo menos, né? Prosseguindo com a próxima pauta de hoje. Ok, então, tá bom. Reunião pelo WhatsApp, vamos lá. O líder democrático leva em conta a opinião de seus seguidores, interage bem com a equipe e preocupa-se igualmente com o trabalho e com o grupo. Então, estou pensando em trocar as canecas do refeitório. Nós temos duas opções: Pablo Vittar ou Wesley Safadão. Quem vota no Pablo Vittar? Quem vota no Wesley Safadão? Vamos de novo. 3 horas depois. Tá, pessoal, tá na hora de decidir. Quem vota no Pablo Vittar? No, God! No, God, please, no! 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 Algumas atitudes do líder são mais negativas do que positivas, portanto, elas devem ser evitadas e são divididas em duas etapas, o que deve ou não fazer. O que o grupo espera de você? Será que eles realmente precisam só que você delegue funções e controle o desempenho? Do que eles realmente precisam? Converse com sua equipe e discuta. Diferentes perfis de pessoas levam a diferentes desempenhos em função. Perfis expressivos têm ideal criativo e visionário. Querem alcançar e também inspirar pessoas. Perfis integradores adoram cultivar relacionamentos e integrar pessoas. Outra característica, seja o exemplo. Se você acha que a empresa deve ser pontual, chegue sempre primeiro. Se você acha que a sua equipe deve dominar bem o inglês, você também tem que falar muito bem esse idioma. Nada pior que um líder que não inspira a confiança dos seus liderados. Agora, as características do que você não deve fazer como líder. Nunca assuma as obrigações que você delegou a alguém, nunca critique em público e nunca perca o seu equilíbrio emocional. Não se envolva emocionalmente com seus funcionários, nunca esqueça a vida pessoal deles e nunca esqueça de você, da sua família e dos seus amigos. E nunca abandone os seus sonhos. Para concluir e terminar, a gente tem que lembrar, obviamente, que não existe um modelo ideal de liderança. Cada um tem que pegar aquilo que lhe cabe, puxar para si, fazer uma análise intrínseca, uma análise própria, pessoal, pegar esses atributos, essas competências, essas citações, esses modelos, esses moldes formais que nós citamos durante a construção do trabalho e lembrar que você é diferente de todo mundo, portanto você jamais deve esperar fazer algo exatamente igual. Adapte o que você pode adaptar para você e o resto, camarada, se livra. E vale lembrar também que, querendo ou não, mesmo que você não exerça um papel de liderança atualmente, um dia você vai acabar exercendo. E aliás, você exerce um papel de liderança o tempo todo, porque gostando ou não, você tem que cuidar de uma pessoa, você tem que guiar uma pessoa, conduzir uma pessoa, administrar uma pessoa, que é você mesmo. Assuma o papel de próprio líder, assuma o papel de líder nas suas relações, o papel ativo, o papel proativo dentro da construção da sociedade, dentro desse mundo moderno aí, que aliás precisa de bons líderes, ele precisa de novas lideranças, ele precisa de reformas, de inovação. Se a gente pegar o nosso caso, por exemplo, o Brasil, um país que está indo muito mal administrado, mal gerido, as empresas brasileiras estão envolvidas em escândalos, estão envolvidas nisso, naquilo, esquema de corrupção, falta de transparência, falta de ética, falta de tudo dentro desse contexto, falta de gerência, a questão da falta de proatividade em si, a questão da incompetência gerencial, tanto dentro da máquina pública quanto na iniciativa privada.
A gente pegar, por exemplo, tem muita empresa brasileira hoje em dia que não consegue se sustentar sozinha, ela precisa de financiamento do governo, ela precisa de subsídio governamental para se manter. A gente teve um caso há pouco tempo atrás, JBS, uma empresa enorme brasileira e tal, tudo bem, uma multinacional, entretanto estava sobrevivendo às custas de financiamento do BNDES. Isso é uma coisa triste, porque você tem uma empresa enorme, uma estrutura gigante, funcionários e tal, não sei o que, blá, blá, mas o alto escalão, a alta liderança lá dentro, simplesmente não consegue lidar com a situação, eles são incompetentes, eles são incapazes. Você, camarada, que está assistindo o vídeo, tem que assumir esse papel, você tem essa responsabilidade consigo mesmo e com o ambiente externo. Não adianta você reclamar, mas você nunca fazer nada para melhorar. Bom, isso é o que nós concluímos e por aí vai. Tchau, arrivederci, até a próxima, quem sabe.